Olá, irmãos e irmãs. Hoje refletiremos sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 11, do 11 ao 26. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Ali lançou os olhos para todo o que cerca. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. No outro dia seguinte, saíram de Betânia. Jesus teve fome, avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela alguns frutos. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folha, pois não era tempo de figos. Disse a figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moeda e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo e ensinava-lhes nestes termos: não está porventura escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós fazeste dela um covil de ladrão. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram e procuravam um modo de o matar. Tentaram, porque todo o povo se admirava de sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram ela seca até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste? Respondeu-lhes Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, tudo o que disser a esse monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, credes e tendes recebido, e vós será dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoa se tiverdes alguém ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai celeste perdoará os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, irmãos e irmãs. Nós estamos diante de 3 episódios. O primeiro, Jesus passa diante da figueira, sente fome e vai até ela para encontrar algum fruto para comer. Vendo que não havia nenhum fruto naquela árvore, somente folhas, Jesus o amaldiçoa, dizendo que ninguém jamais comerá fruto daquela árvore. Segue adiante. Ao chegar em Jerusalém, entra no templo. E entrando no templo, Jesus recita uma passagem do Antigo Testamento,
que a casa do Senhor é a casa de oração. E não deve ser feito dela um covil de ladrões, de especuladores, de pessoas que usam como pretexto a fé do povo para especular, né, os seus interesses comerciais. Então, Jesus diz, o zelo da casa do meu Pai me consome. Diante desse fato, nós podemos observar que precisamos ser muito prudentes em relação a essas questões e o respeito e o amor ao templo sagrado. Mas, adiante, Jesus fala a respeito da fé, né? Ao retornarem, Pedro vê a árvore seca até a raiz, diz a palavra. E aí Pedro se reporta a Jesus, se dirige, melhor dizendo, a Jesus e diz, mestre, olha como se encontra a árvore que tu amaldiçoaste ontem. Veja como ela está. E aí Jesus diz, se tiverdes fé, se crer, tiver fé, se não duvidar, tudo o que pedires ao Pai vos será dada, vos será concedido. Então todas as necessidades que nós precisamos, devemos recorrer primeiramente a Deus, se crermos, se tivermos fé. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, mas ele coloca uma condição também. Diz, se não tiver ressentimento com alguém. Porém, se tiver ressentimento, devemos ir até aquela pessoa a qual nós temos ressentimento e peçamos perdão a Deus. Aliás, ao irmão. E Deus também nos perdoará. Mas se nós não perdoarmos o nosso irmão, tampouco nosso Pai Celeste nos perdoará. Portanto, irmãos e irmãs, é muito sério essa realidade e essa situação de nós, enquanto cristãos, muitas das vezes, guardarmos ressentimento no coração. Porque o ressentimento, ele é como que uma porta que se fecha para as correntes de graça, para tudo aquilo que Deus tem a nos proporcionar, a nos dar. Portanto, se nós queremos que nossa oração seja respondida e correspondida por Deus, nós façamos o exercício da reconciliação com o irmão, do perdão. É perdoando que se é perdoado, pois é dando que se recebe, já dizia São Francisco de Assis. Portanto, caríssimos irmãos, somos chamados a perdoar, a termos o amor, né? O amor e zelo ao templo e amar o irmão. Também precisamos sermos fecundos no amor, para que não sejamos árvore estéril, para não sermos também sujeitos à maldição. Que Deus nos abençoe e nos guarde.